Olá. O SBT entrevista hoje Ciro Gomes. Ele já foi ministro da Fazenda, candidato à presidência da República, se filiou recentemente ao PDT e poderá voltar a disputar o Palácio do Planalto em 2018. Ministro, obrigado por nos dar essa entrevista. É um prazer, Kennedy. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz também. Ministro, começar falando das manifestações deste domingo que aconteceram aí pelo Brasil, um número menor do que as demais. O que explica esse menor número de pessoas nas ruas e que efeito que vai ter sobre essa batalha do impeachment em Brasília? Em última análise, o impeachment será resolvido pela opinião pública. Quem conhece como eu sou obrigado a conhecer a verdade da nossa estrutura representativa, sabe que os políticos vão ficar assuntando para ver o que é que está pensando a esmagadora maioria do povo brasileiro. E hoje o povo brasileiro tem uma posição em relação ao governo muito justa, quero dizer, é o que eu penso, de uma crítica muito ruim. O governo é visto pelo povo como um governo que se constituiu em cima de uma promessa e está entregando uma coisa rigorosamente oposta na economia. Havia toda uma confiança de que o país há 12 anos estava ascendendo socialmente. Isso se apurava pelo valor de compra do salário mínimo, pela proporção do crédito na economia, pela malha de proteção social, de maneira que a população sentia que os seus filhos tinham provavelmente o direito de viver já na próxima década num país diferente. E hoje tudo está dando para trás e o nosso povo, com razão, está muito queixoso. Isto é uma coisa. Em cima dessa percepção popular, a vocação golpista, não é, de certos políticos brasileiros entendeu errado, não é, que poderia, a propósito desta justa zanga do povo, abreviar, fazer um atalho e inverter o resultado da eleição. Quem perdeu assumiu o poder e, pior do que isso, não é, você remontar sem nenhuma consulta popular consistente uma quadra de poder inversa àquilo que o povo quer para o país. E isso passou para a cabeça do povo, de maneira que eu acho que o governo não tem nenhum direito de comemorar nada. Será um erro grave chamar o povo para ir para a rua para defender o governo. O povo não vai, com razão, diga-se a bem da verdade. Se essa convocação de manifestantes a favor do governo vai criar ali um fla-flu. É uma bobagem completa. E o que nós precisamos é ajudar o nosso povo a entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é que, enfraquecida politicamente, a presidenta Dilma começa a se entregar, seja na política, seja na economia, às forças opostas a nós, tentando se segurar como se ela pudesse fazer isso sem perder a nós, que a apoiamos. Quando eu acho que é justamente o inverso que deve ser feito. Eu acho que ela pode chamar a população, esclarecer para o povo brasileiro que até praticou contradições em nome de conciliar, de não romper, de não precipitar o país numa crise maior do que já está acontecendo. E agora chega, não é? Porque o golpe está se escalando e ela tem a obrigação de proteger não o seu próprio mandato, mas a democracia. Ministro, o senhor tem falado muito nessa questão. Por que o senhor considera que essa discussão sobre o impeachment da presidente Dilma é uma tentativa de golpe? A oposição argumenta, olha, o impeachment está previsto na Constituição, ela assinou decretos de suplementação orçamentária sem a receita correspondente, ainda que tenha havido depois uma correção da meta fiscal, naquele momento teria havido uma ilegalidade. Eu queria um entendimento do senhor primeiro. Por que é golpe e por que não há crime de responsabilidade no seu ponto de vista? O impeachment é um remédio heróico que se dá nas constituições do mundo inteiro, que são democráticas, numa única circunstância, e apenas numa, explícita e claramente desenhada na Constituição. Só há impeachment quando há o cometimento de crime de responsabilidade dolosamente, ou seja, conscientemente praticado pelo presidente da República. E o artigo, não sei direito, 94, 97, mas pouco importa. Há um artigo da Constituição que define o que é crime de responsabilidade. São poucas as gravíssimas circunstâncias em que o crime de responsabilidade se pratica. Nenhuma delas a Dilma cometeu. Ou seja, o impeachment, Kennedy, e nós precisamos ajudar o povo a entender isso, não é remédio para governo ruim, não é remédio para governo que a gente não gosta. O impeachment é remédio para punir pelo cometimento de crime de responsabilidade. Ou seja, ainda que ele exija uma razão política, mobilização, tem que ter o crime de responsabilidade que não existe. Isso é que caracteriza o golpe. Não é na minha visão, não é na minha visão. Me diga o nome de 10 juristas no país que sustentem tecnicamente que você fazer pedalada fiscal é crime de responsabilidade. Isso é mentira. Outro dia eu vi o Aécio, que é candidato que deveria ter cumprimentado pela vitória e ter desejado boa sorte, que é o que nós que somos derrotados, eu fui 2 vezes.
E quando o PT quis escalar o golpe contra o Fernando Henrique, eu tinha acabado de ser derrotado pelo Fernando Henrique, e tudo que está acontecendo aconteceu rigorosamente parecido em 99, eu fiz a mesma coisa, fui para a rua dizer que essa coisa do PT era golpe, que remédio para governo que a gente não gosta não é golpe, não é interromper a democracia, que o PT estava errado, que o Lula estava errado, enfim. E eu vou recuperar isso para mostrar que a questão é defender a democracia, porque na democracia 3 anos passa ligeiro. E o povo na jogada vai resolver essa parada. Acho que é um precedente perigoso. É gravíssimo. A ruptura da democracia simplesmente faz com que ninguém mais respeite pelos próximos 20 anos. Mas deixa eu caminhar. A sua pergunta é o que interessa hoje para o povo. Vamos lá. Então, veja bem. Crime de responsabilidade. Você fazer pedalada fiscal? Não é. Não está nas condições ditas explicitamente na Constituição. Mas uma vez que fosse, eu vou aceitar para argumentar, as contas de 2015... não estão julgadas ainda, nem pelo Tribunal de Contas, nem por quem julga mesmo. Porque o Tribunal de Contas emite um parecer. Não foram julgadas ainda. Portanto, não há cometimento nem sequer de pedalada fiscal em 2015. Uma vez tiver acontecido, e não aconteceu, o Congresso Nacional, semana passada, e na lei penal, a lei nova é que vale contra a lei antiga. O Congresso mudou a meta fiscal de maneira que, se houver a tal pedalada, está equacionada pela lei. Então, não, é inepta a petição. Quando foi feita a petição... Nesse sentido, desculpa interromper o senhor ministro, o Supremo na quarta-feira vai analisar o rito. Corrigir tudo isso. O Supremo não poderia se manifestar e dizer que não há um crime de responsabilidade, que, portanto... Não, porque ele não é instado a isso. Haverá ocasião em que ele poderá ser instado a isso. Por quê? É uma coisa atípica, o impeachment. Ele é um julgamento que tem que ter origem jurídica, mas o julgamento é político. Isso é uma coisa absolutamente rara. É para não ser usado. Só houve um impeachment na história do direito constitucional moderno, que foi no Brasil do Collor. Para não dizer que só houve um, em seguida nós fomos imitados na Venezuela, já com um traço de legitimidade, e a Venezuela nunca mais se organizou. Está lá conflagrada, faltando comida nos mercados, a política radicalizada, violência, gente morrendo, e eu não vou deixar, na modesta militância que eu tenha, que o povo brasileiro vai passar por essa aprovação, porque é meia dúzia de picareta da política brasileira, pouco importa o que é que o povo viva, o que é que o Brasil sofra, e esses são a maior parte de plutocratas, pilantras, que estão na conspiração ao redor do senhor Michel Temer, ao redor do senhor Eduardo Cunha, porque tem muita gente no Brasil com o rabo preso. Tem se concentrado muito na figura do vice-presidente e do Eduardo Cunha. Por que uma crítica tão contundente aos dois? Repare, porque, de novo, agora vamos lá, politicamente, muitos do povo brasileiro imaginam não é que nós teremos novas eleições, ou que o Aécio, que teve muitos votos, assumiria e tal. Nada disso é verdade. Nós precisamos ajudar o povo a entender que, se houver o impedimento da Dilma, com todo o preço caríssimo, né, em que pilantras conhecidos do país derrubam a senhora honrada, porque ninguém acusa a Dilma de nenhum crime de ladra, nem de corrupção, nem nada, acusação picareta, volto a dizer, de pedalada fiscal, é isso. Ela mandou o Banco do Brasil fazer o crédito rural para pagar a diferença depois, mandou a Caixa Econômica pagar o Bolsa Família para pagar depois, e isso é o que eles estão chamando de pedalada fiscal. Que o Fernando Henrique fez por 8 anos, que o Lula fez por 8 anos, e que o Tribunal de Contas nunca disse nada. Agora, não é nova eleição e não é o Aécio que assume. Vamos ajudar o povo a entender que quem assume concretamente é o vice, Michel Temer, que é parceiro íntimo do senhor Eduardo Cunha, em tudo e por tudo. Ministro, eu quero voltar nessa questão do Supremo, que o senhor disse uma coisa importante. O senhor acha que o Supremo pode vir a ser instado a se manifestar se a presidente cometer um crime de responsabilidade? Então, em tese, o senhor acha que o Supremo pode anular esse impeachment? O Supremo, neste caso, vai agir com muita cautela e prudência, porque há um componente político que o Supremo não quer invadir. Ele espera que os políticos se desvencilhem da sua responsabilidade, se compenetrem da sua tarefa, façam o que têm que fazer em afinidade com a letra da Constituição e olhando para o melhor interesse do país. Mas eles tenho segurança, eu estou muito confortável em ver como o Supremo Tribunal Brasileiro tem agido brilhantemente, não é? Muito brilhantemente e em linha com o melhor direito moderno. Não é? Eles vão, por exemplo, penso eu, no momento em que lhe falo, que eles vão proibir o voto secreto, que é uma aberração. Para formar a comissão especial do impeachment. E eu acho que eles vão proibir essa história de chicana, de transformar a minoria em maioria por jogadinha do senhor Eduardo Cunha. Ou seja, eles vão vigiar a regra para que as coisas sejam feitas dentro da lei. Mas ao final do jogo ainda pode voltar a opinar, o senhor acha? Acho que sim, porque se no processo de formação eventual da culpa da presidente ficar esta questão posta em relevo,
Também é possível, porque ninguém pode subtrair do judiciário o exame de nenhum assunto. E evidentemente que não é crime de responsabilidade, muito menos punível com impeachment, acordo com nenhum picareta, não. Isto é a realidade brasileira. Acha que, se ela vencer a batalha do impeachment, ela tem que se livrar do PMDB? Não é se livrar do PMDB. Veja bem, diga. Nós temos que ser pragmáticos. Quem o povo eleger é com essa gente que a gente negocia. O problema é em que qualidade essa negociação faz. Tudo que você puder fazer de negociação na frente do povo, ok, está dentro da democracia, está dentro da normalidade democrática. O que você precisar se esconder, né, ou seja, entregar para o Michel Temer posições graves da vida brasileira, como o Porto de Santos, pelo amor de Deus, imprensa brasileira. É preciso saber quem sempre manipulou a questão do Porto de Santos para fins espúrios. E o nome é Michel Temer. Este que agora conspira como um reles traidor para derrubar o presidente da República e sem voto e a presidência. Já mancomunado com o que há de pior na vida brasileira. Isto é o fato nacional. Não é? Agora, é possível governar o Brasil? Claro que é. Claro que é. Faça as coisas direito, que o povo apoia. Ministro, o senhor entrou no PDT agora. Você tem vontade de ser candidato a presidente em 2018? Eu não tenho mais vontade, mas se for necessário, serei candidato a presidente da República. Não vou deixar que essa impostura comprometa a democracia brasileira por um comodismo meu. Nesse momento eu trabalho numa empresa, ganho um salário monstruoso, comparado com o salário dos brasileiros. Enfim, estou com a vida que pedi a Deus, tenho todo o direito, 36 anos depois, de vida limpa, né? De não ficar mais tendo que me obrigar a brigar com essa calhordice do Brasil. Chamei esse Eduardo Cunha de ladrão quando Michel Temer era presidente da Câmara, fui por ele processado lá atrás, me defendi, fui absolvido, mas quem pagou meu advogado fui eu. E já fiz isso, já dei minha contribuição. Então não quero mais. Mas se for necessário, você. Que projeto? O que tem que mudar? Aí é um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim. Mas a pista básica é que o Brasil precisa recelebrar sua matriz de desenvolvimento ela mesma. Ao invés de alimentar a ilusão de que nós vamos crescer e distribuir renda pela expansão do consumo, nós precisamos fazer crescer a formação bruta de capital, ou seja, o investimento. Isso supõe uma política industrial de comércio exterior, uma política de ciência e tecnologia. Isso supõe que o Estado Nacional Brasileiro tem que se associar aos empreendedores privados e restaurar a condição básica de financiamento da nossa economia que está estrangulada. Hoje, de juros. Juros, claramente. Juro, claramente. Nós estamos com a maior taxa de juros do mundo, no meio da maior recessão da história moderna do país. Isso qualquer manual de economia ensina que isso é uma estupidez inominável do ponto de vista técnico. E a inflação que temos é consequência do desarranjo no câmbio, porque ninguém compra dólar, mas você compra pão. Pão é trigo, trigo é dólar. Ninguém compra dólar, vamos explicar para o nosso povo, mas o povo compra remédio. Como o Brasil não tem ciência e tecnologia, compra a química fina toda do estrangeiro. Se o dólar passa de 2,70 para 4, o remédio fica mais caro. A passagem de ônibus é diesel, diesel é petróleo, petróleo é dólar. E isso é o que está gerando essa sensação de inflação. Ministro, nós já fizemos entrevistas várias vezes, o senhor é muito firme nas suas declarações, é um político muito sincero. Muitas vezes, em campanhas passadas, o senhor deu algumas declarações que criaram um problema político para o senhor e atrapalharam a sua chegada ao poder. Esse temperamento do Ciro Gomes, duro, incisivo, não é um temperamento que atrapalha um candidato à presidência da República? Eu sou um homem da paz, pode rir, né? Mas sou homem da paz. Eu não sou uma mocinha que chegou hoje no cabaré. Né? Eu posso ser examinado pela minha prática. Eu fui, por exemplo, prefeito de uma capital, que é a quinta maior cidade brasileira, e fui o prefeito mais popular do país pelo Datafolha. Fortaleza? Fortaleza. Eu fui governador do 8º estado brasileiro e saí pela porta da frente como governador de melhor avaliação do país. Ceará? Eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real. O país cresceu 5,5%, terminou o ano com superávit primário recorde, que ninguém imitou até hoje. A dívida encolheu, não é? O desemprego desceu a quase zero, do ponto de vista estrutural no país. Você se sente preparado para lidar com esse presidencialismo de coalizão? Não, não é papo furado do Fernando Henrique. De compor com o Congresso? Presidencialismo de coalizão é papo furado do Fernando Henrique. Só tem duas circunstâncias que o Congresso acompanha o presidente. Força no povo ou uma política de mediação com os governadores. E a Dilma está errando nos dois. Ministro, chegamos aqui ao finalzinho da entrevista, tem um ping-pong. Pediria que o senhor respondesse em 2, 3 palavras. Tá. Sérgio Moro. Um bom juiz. Rodrigo Janot. Um excelente procurador. Eduardo Cunha. Picareta maior. Michel Temer. Segundo maior picareta. Renan Calheiros. Está ajudando. Aécio. Uma decepção para um velho amigo de 35 anos. Alckmin. Murista. Serra. Está no golpe feiamente. Eu pensei que não, mas ele já estava ao modo Serra de ser, clandestino, se oferecendo vergonhosamente para ser ministro do Temer. Fernando Henrique Cardoso. Um traidor. Dilma.
como inocente. Lula. Foi brincar de Deus, se queimou. Ciro Gomes.